Você é a pessoa que a sua família liga primeiro, quando tudo desmorona. Mas quando foi a última vez que alguém te ligou só para perguntar se você está bem de verdade? Você aprendeu a segurar tudo. As crises dos outros, os problemas que não são seus, o peso que ninguém mais quer carregar. E enquanto você faz isso, o seu próprio mundo vai silenciosamente se desmoronando por dentro. Hoje a gente vai falar sobre o custo real de ser o forte e por que essa necessidade de salvar todo mundo está destruindo a sua paz interior. Existe um contrato que ninguém te pediu para assinar. Nenhum documento, nenhuma conversa formal, mas de algum jeito você acabou concordando com ele. Talvez você seja o filho mais velho, talvez você seja o mais responsável, o mais estável, o único que aparentemente tem a vida sob controle. E a partir do momento em que as pessoas ao seu redor perceberam isso, esse contrato não escrito entrou em vigor. Você é o amortecedor emocional da família. Toda crise chega primeiro até você. Todo problema que ninguém sabe resolver vira o seu problema. E no começo, honestamente, isso teve um gosto bom, porque existe uma descarga de dopamina genuína em ser necessário. Tem uma satisfação real em resolver o que os outros não conseguem. Você se torna o herói recorrente de um drama que nunca termina. Mas eis aqui o que acontece com o tempo. O herói vai desaparecendo. Do lado de fora, as pessoas continuam te vendo como a rocha, o pilar, o cara que sempre aparece. Do lado de dentro, você começa a se sentir um fantasma na própria vida. Porque enquanto você está presente para todos os problemas dos outros, você vai ficando ausente de si mesmo. Sua identidade se dissolve no papel que você desempenha. E um dia você se olha no espelho e não sabe mais quem é a pessoa que está do outro lado, só sabe o que ela faz pelos outros. Vamos falar sobre o que está acontecendo na sua cabeça. Porque isso não é fraqueza e não é acidente. Isso tem uma arquitetura psicológica muito específica. O mártir estoico, e você provavelmente se reconhece nesse perfil, opera a partir de um padrão onde a estabilidade dos outros precisa vir antes da sua. Não porque você escolheu conscientemente viver assim, mas porque em algum momento da sua vida você aprendeu que isso é o que significa ser forte. Ser útil é o mesmo que ser valioso. Ser necessário é o mesmo que ser amado. E esse padrão gera uma hipervigilância constante. Você antecipa as necessidades dos outros antes mesmo de eles perceberem que têm uma necessidade. Você já está calculando como vai resolver o próximo problema enquanto o problema atual ainda nem chegou. O seu sistema nervoso vive num estado de alerta permanente, sempre de prontidão, sempre monitorando, sempre pronto para entrar em ação. O custo disso? Você nunca, e eu digo nunca de verdade, consegue relaxar completamente. Mesmo nos momentos de suposto descanso, tem uma parte de você que está de guarda. E é por isso que mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo depois de um dia aparentemente tranquilo, você sente aquela inquietação que não sabe nomear. Não é ansiedade por nada. É o preço de viver em estado de emergência permanente para os outros. Aqui está a parte que ninguém te conta. Quanto mais você demonstra que consegue aguentar, menos as pessoas ao seu redor se preocupam em perguntar se você está aguentando de verdade. A sua competência virou uma maldição silenciosa. Existe um ressentimento que vai crescendo lentamente dentro de quem carrega esse papel. Não é raiva, é algo mais sutil e mais perigoso. É a sensação de que a sua força foi transformada num recurso ilimitado que os outros sacam sem nunca recarregar. Você dá, e o agradecimento existe, mas é superficial, porque ninguém realmente enxerga o custo. Para eles, você consegue, você sempre consegue. E aqui está o paradoxo cruel. Quando você finalmente chega no limite, quando você realmente quebra, a barreira que você construiu sendo o forte impede que você receba ajuda. As pessoas não sabem como te ajudar. Elas nunca aprenderam, porque nunca precisaram. E você, que passou anos sendo o ponto de apoio de todo mundo, descobre que não sabe como pedir apoio, que talvez nem acredite que mereça receber. Isso se transborda para os seus relacionamentos mais íntimos. O padrão segue você.
Com parceiros, com amigos, com qualquer pessoa que entre na sua vida, você automaticamente assume o papel de quem resolve, quem suporta, quem não precisa de nada. E isso cria uma distância real, porque intimidade de verdade requer vulnerabilidade, e você esqueceu como ser vulnerável. Agora vem a parte difícil. E eu preciso que você ouça isso sem se defender. Sua família ou seu círculo social não vão entrar em colapso sem a sua intervenção constante. Eu sei que parece que vão. Eu sei que tem uma parte sua que genuinamente acredita que se você parar por um momento, tudo vai desmoronar. Mas essa crença, por mais real que pareça, é uma ilusão que o seu ego construiu para justificar o papel que você assumiu. E tem algo mais perturbador ainda. Quando você excessivamente funciona pelos outros, você não está ajudando, você está desabilitando. Cada vez que você entra e resolve o que alguém poderia resolver sozinho, você envia uma mensagem silenciosa. Você não é capaz. Você cria dependência. Você os mantém pequenos enquanto se mantém exausto. Isso não é amor, é codependência. A verdade incômoda é que o seu compulsivo hábito de consertar os outros é em parte uma forma de controle, de fuga também, porque enquanto você está ocupado resolvendo os problemas de todo mundo, não precisa sentar com os seus. Enquanto a atenção está sempre no próximo problema externo, você não precisa olhar para dentro e encarar o que está acontecendo ali. O momento de soltar não é abandono. É o ato mais honesto que você pode fazer, por eles e por você. Estabelecer limites não é rejeitar a família. Não é se tornar frio, indiferente ou egoísta. É o ato de decidir que a sua paz interior tem o mesmo valor que a paz de qualquer outra pessoa na sua vida, e que você não pode genuinamente estar presente para os outros quando está se destruindo por dentro. O primeiro passo é parar de tratar o seu tempo e energia como se fossem recursos infinitos. Eles não são. Você tem um estoque limitado de presença, de foco, de capacidade emocional. Toda vez que você direciona esse estoque para um problema que não é seu, está retirando de algum lugar. E esse lugar é você. O segundo passo é entender a diferença entre ser útil e ser indispensável. Você pode querer ajudar, você pode escolher ajudar, mas ajudar a partir de um lugar de escolha consciente é completamente diferente de ajudar a partir do medo do que acontece se você não ajudar. Um é amor, o outro é prisão. O terceiro passo, e talvez o mais difícil, é aprender a existir sem um papel a cumprir. Sentar no silêncio sem resolver nada. Estar presente sem ser útil. Descobrir quem você é quando não está sendo o pilar de ninguém. Isso vai parecer estranho no começo. Vai parecer vazio. Mas é nesse vazio que você começa a encontrar a versão de si mesmo que não depende da aprovação ou da necessidade dos outros para existir. Você não lidera sendo o mais sobrecarregado. Você lidera sendo o mais saudável. E um homem saudável não é aquele que nunca pede ajuda, é aquele que sabe quando pedir, que sabe dizer não sem culpa, que permite que as pessoas ao seu redor também cresçam, também falem, também aprendam. A fortaleza não é construída em torno do seu sofrimento, é construída em torno da sua paz. Se esse vídeo falou com algo em você, se você reconheceu alguma parte de si mesmo em algumas dessas palavras, então você já deu o primeiro passo. Reconhecer o padrão é o começo de sair dele. Você não é o seu papel. Você não é o problema que resolveu, o pilar que sustentou ou a crise que sobreviveu. Você é uma pessoa. E pessoas precisam de paz, de silêncio e de espaço para existir sem precisar se justificar. Cuide de você como você cuida de todo mundo, começando hoje. Se você se identificou com esse vídeo, deixa aqui nos comentários.
Em que momento você percebeu que estava carregando um peso que não era seu? E se você conhece alguém que vive assim, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje.